Sabemos que a produção agrícola é tradicionalmente associada a certas condições ideais: terra fértil, abundância de água e um clima temperado. No entanto, há exceções notáveis que desafiam esses pré-requisitos aparentemente indispensáveis. Um caso intrigante é o de Israel, um país cujo território é predominantemente desértico, com mais da metade de suas terras cobertas por areias e rochas. Além disso, Israel não possui grandes rios que cortam seu território, o que naturalmente limitaria o acesso à água para a agricultura. Mas, apesar das limitações geográficas, Israel tem se destacado mundialmente por suas grandes produções agrícolas, com vasta produção de frutas, vegetais e vinhos, superando os desafios naturais do país. Diante dessas adversidades geográficas, surgem algumas perguntas. Como Israel conseguiu superar esses desafios e se tornar um produtor agrícola de destaque? Quais técnicas inovadoras foram desenvolvidas para transformar um ambiente árido em terras produtivas? Hoje vamos explorar os métodos e tecnologias empregados por Israel para alcançar sucesso na agricultura, mesmo em meio a condições para lá de desfavoráveis. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. A história da criação de Israel se inicia lá no final do século XIX e início do século XX, quando os judeus começaram a adquirir terras na região histórica da Palestina, parte deles do Império Otomano. Esse movimento foi impulsionado pelo sionismo, um movimento político e cultural que buscava o estabelecimento de um novo Estado judeu na terra ancestral judaica. Durante as primeiras décadas do século XX, o número de judeus na Palestina cresceu gradualmente e comunidades agrícolas e urbanas judaicas começaram a se estabelecer na região. Após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina passou para o controle britânico sob o Mandato Britânico da Palestina, estabelecido pela Liga das Nações em 1920. Durante o período do Mandato Britânico, as tensões entre judeus e árabes na região aumentaram, culminando em confrontos violentos. Em 1947, as Nações Unidas aprovaram o Plano de Partilha da Palestina, que propunha a divisão do território em um Estado judeu e em um Estado árabe. Porém, David Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, proclamou a independência de Israel, e o país foi oficialmente estabelecido. Após a fundação de Israel, milhões de judeus de diversas partes do mundo, incluindo sobreviventes do Holocausto na Europa, imigraram para o novo Estado em busca de refúgio e uma nova vida. Esse movimento de imigração em massa, conhecido como Aliyá, desempenhou um papel fundamental na construção e desenvolvimento de Israel como uma nação moderna e próspera. Com a imigração em massa em Israel, os desafios começaram a aparecer. Claro que fornecer água e comida para uma população crescente em um país como esse, caracterizado por vastas áreas de deserto e escassez de recursos hídricos, são inegáveis. Com mais da metade de seu território composto por desertos e uma média anual de chuvas relativamente baixas, Israel enfrenta uma série de obstáculos para garantir a segurança alimentar e o acesso à água potável para seus habitantes.
A escassez de água é um dos desafios mais urgentes. O país enfrenta uma demanda crescente por água potável devido ao aumento populacional e ao desenvolvimento industrial e agrícola. Para atender essa demanda, Israel adotou uma técnica inovadora e centrada na tecnologia para maximizar o uso eficiente da água, incluindo sistemas avançados de dessalinização, reciclagem de água e técnicas de irrigação de precisão. Além disso, a produção de alimentos em um ambiente desértico apresenta desafios únicos. No entanto, Israel tem sido pioneiro em técnicas agrícolas avançadas, como o cultivo hidropônico e aeropônico, que permitem o cultivo de alimentos em ambientes controlados e com uso eficiente da água. Israel demonstrou uma notável resiliência e capacidade de inovação para superar as adversidades geográficas e fornecer alimentos e água para sua população. Mas quais foram as técnicas utilizadas por Israel para conseguir esse verdadeiro milagre em pleno deserto? Israel é conhecido mundialmente por suas inovações na agricultura, especialmente no que diz respeito à gestão da água. Uma das técnicas mais importantes desenvolvida para superar os desafios hídricos é a irrigação por gotejamento. Técnica desenvolvida pela empresa israelense Netafim, que revolucionou a forma como a água é aplicada nas plantações. O sistema de irrigação por gotejamento consiste em distribuir água diretamente às raízes das plantas em pequenas quantidades e de forma controlada, utilizando tubos perfurados ou emissores. Isso permite uma utilização muito mais eficiente da água, reduzindo significativamente o desperdício por evaporação ou escoamento superficial. Além disso, ao fornecer água diretamente às raízes, o sistema ajuda a evitar o crescimento de ervas daninhas e reduz a incidência de doenças nas plantas. A técnica de irrigação por gotejamento, desenvolvida pela Netafim, tornou-se uma das mais populares do mundo devido aos seus benefícios comprovados em termos de economia de água, aumento da produtividade e redução dos custos de produção. Ela é amplamente utilizada em diversas culturas, desde frutas e vegetais até cultivos de grãos e árvores frutíferas, em diferentes condições climáticas e tipos de solo. Com essa e outras iniciativas que você já vai conhecer, Israel tem cada vez mais demonstrado o compromisso do país em promover uma agricultura sustentável e eficiente em recursos. Além da irrigação por gotejamento, Israel desenvolveu outras técnicas inovadoras para otimizar o uso de recursos em ambientes áridos. Uma delas é a dessalinização da água do mar, que se tornou uma fonte vital de água potável, ajudando a suprir a demanda crescente por água no país. Técnicas de reciclagem de água também são amplamente utilizadas, permitindo que a água seja reutilizada em várias aplicações agrícolas e industriais. Além disso, Israel é líder em agricultura de precisão, empregando tecnologias avançadas como drones e sensores remotos para monitorar e otimizar o cultivo de culturas. Isso permite uma gestão mais eficiente dos recursos, uma produção agrícola cada vez mais sustentável, além de promover a melhora genética das plantas. Com o melhoramento genético de espécies, que foi um desempenho crucial na transformação da agricultura em Israel, o desenvolvimento de variedades de plantas mais resistentes e adaptadas às condições climáticas adversas do país foi possível. Ao longo das últimas décadas, cientistas e agricultores israelenses
tem dedicado esforços significativos para selecionar e cruzar variedades de plantas que apresentem características desejáveis, como resistência à seca e tolerância a altas temperaturas. Um exemplo desse sucesso é o desenvolvimento de variedades de frutas e vegetais adaptadas às condições áridas de Israel. Citros, como limões e laranjas, foram submetidos a programas de melhoramento genético para desenvolver variedades mais resistentes à seca e com maior tolerância a pragas e doenças. Da mesma forma, vegetais como tomates, pimentões e pepinos foram aprimorados para suportar temperaturas extremas e condições de baixa umidade. Além disso, o melhoramento genético também tem sido utilizado para fortalecer culturas agrícolas-chave, como trigo, cevada e algodão, tornando-as mais produtivas e adaptadas às condições locais. Essas variedades aprimoradas não apenas aumentaram o rendimento das safras, mas também reduziram a dependência de insumos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas, contribuindo para uma agricultura mais sustentável e ecologicamente consciente. Em resumo, o melhoramento genético de espécies desempenhou um papel fundamental na transformação da agricultura em Israel, proporcionando variedades de plantas mais resistentes e adaptadas ao clima árido do país. Essa abordagem inovadora continua a ser uma ferramenta essencial para garantir a segurança alimentar e o sucesso da agricultura em um ambiente desafiador. A boa gestão da água e o bom cultivo das plantas não são as únicas benfeitorias de Israel. Conhecido como um dos principais centros de inovação tecnológica do mundo, e seu setor de startups tem desempenhado um papel fundamental na transformação da agricultura moderna. Com um ecossistema empreendedor vibrante e uma cultura de inovação, Israel tem visto um surgimento de startups focadas no desenvolvimento de tecnologias para aumentar a eficiência e a sustentabilidade das fazendas. Uma das áreas de destaque é a produção de drones agrícolas. Startups israelenses têm desenvolvido drones equipados com sensores avançados e câmeras de alta resolução, permitindo que os agricultores monitorem suas plantações de forma rápida e precisa. Esses drones podem mapear a saúde das plantas, identificar áreas de estresse hídrico ou infestação de pragas e até mesmo realizar pulverização de defensivos agrícolas de forma mais eficiente e precisa do que métodos tradicionais. Além dos drones, outras tecnologias desenvolvidas por startups israelenses têm revolucionado a agricultura. Sensores IoT, que comumente chamados de Internet das Coisas, são utilizados para monitorar condições ambientais e o estado das culturas em tempo real, permitindo uma gestão mais precisa e eficiente dos recursos agrícolas. Plataformas de análise de dados e inteligência artificial são empregadas para processar grandes volumes de informações e fornecer insights valiosos para os agricultores, ajudando-os a tomar decisões informadas e otimizar suas operações. Essas inovações tecnológicas estão impulsionando uma transformação na agricultura israelense e têm o potencial de impactar positivamente a produção de alimentos em todo o mundo. Com o contínuo apoio ao empreendedorismo e à pesquisa e desenvolvimento, Israel continua a ser um líder global no desenvolvimento de tecnologias agrícolas de ponta. Além de gerar valor através da produção agrícola, Israel tem se beneficiado significativamente
da exportação das tecnologias desenvolvidas no setor agrícola. O país não apenas se tornou um líder global na produção de alimentos em ambientes desafiadores, mas também está na vanguarda do desenvolvimento e exportação de tecnologias agrícolas inovadoras. A exportação dessas tecnologias não só contribui para a geração de empregos de alta qualificação em Israel, mas também para o crescimento econômico do país. Startups e empresas estabelecidas que desenvolvem e comercializam tecnologias agrícolas estão criando oportunidades de emprego em áreas como pesquisa e desenvolvimento, engenharia, vendas e marketing. Além disso, a exportação dessas tecnologias gera receitas significativas para Israel, impulsionando a balança comercial e fortalecendo a economia nacional. Os produtos e serviços agrícolas inovadores desenvolvidos em Israel são demandados por agricultores em todo o mundo que buscam soluções eficazes para enfrentar desafios como mudanças climáticas, escassez de água e pressões ambientais. Dessa forma, a exportação das tecnologias agrícolas de Israel não apenas beneficia a economia do país, mas também contribui para a segurança alimentar global, promovendo a produtividade e a sustentabilidade na agricultura em escala global. Essa é uma prova tangível do impacto positivo que a inovação e o empreendedorismo podem ter na geração de empregos e na prosperidade econômica de um país. Mas claro que nem tudo são flores sempre. Infelizmente, os efeitos da guerra na agricultura podem ser devastadores, causando interrupções significativas na produção de alimentos, danos à infraestrutura agrícola e perda de vidas humanas. Em Israel, um país marcado por conflitos e tensões geopolíticas, os impactos da guerra na agricultura são especialmente significativos. Durante períodos de conflito armado, as fazendas e as áreas rurais podem se tornar alvos de ataques militares, resultando em danos materiais, perda de culturas e até mesmo destruição completa das instalações agrícolas. Além disso, o acesso dos agricultores às suas terras e à água podem ser restrito devido a bloqueios e restrições de movimento, comprometendo a capacidade de cultivar e colher alimentos. A guerra também pode levar à escassez de insumos agrícolas essenciais, como sementes, fertilizantes e equipamentos, dificultando ainda mais a produção agrícola. As comunidades rurais podem enfrentar dificuldades para acessar mercados, para vender seus produtos e obter os recursos necessários para sustentar suas atividades agrícolas. Mesmo em condições extremamente difíceis, organizações humanitárias e agências de ajuda internacional desempenham um papel crucial no fornecimento de assistência e apoio aos agricultores afetados pela guerra, ajudando a mitigar os impactos negativos na produção de alimentos e na segurança alimentar das populações vulneráveis. Bom, vamos torcer para que nenhum outro país venha a passar por isso. Mas agora quero saber de você. Gostou de acompanhar toda essa trajetória agrícola de Israel? Deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.